Namaskar. Geralmente quando nós começamos a estudar, a praticar yoga, começamos a adentrar no conhecimento que envolve o yoga e ao mesmo tempo que o yoga nos leva a nos aprofundarmos e buscarmos uma compreensão mais aprofundada, mais apropriada também em relação ao yoga, em relação à vida, em relação a nós mesmos. É muito comum nós cairmos num grande perigo, que é o perigo do aperfeiçoamento da nossa ideia de si mesmo. É muito natural que durante o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto seres espirituais, de tentarmos este aperfeiçoamento sempre tendo em vista um referencial ainda físico. Por exemplo, eu aprecio as qualidades de um determinado líder, de um determinado mestre, características também das nossas fragmentárias opulências, né? A fama, querer a fama é uma delas. Então, este referencial que nós pegamos de outros, eles são motivadores, eles são referenciais que realmente nos ajudam a avançar. Mas muitas vezes esta busca pela perfeição ela se torna um grande empecilho. Porque muitas vezes dentro desta busca pela perfeição nós deixamos de lado os elementos que são essenciais para o desenvolvimento real do nosso caráter, das nossas virtudes e dos aspectos que são intrínsecos ao nosso ser. O que ocorre nesse modo ou nessa explanação que eu estou querendo trazer para vocês também poderem refletir é que será que nós vamos realmente alcançar a perfeição? Ou indo mais diretamente no ponto, será que o processo, será que o modo como estou vivendo, o modo como estou operando as minhas ações poderão me levar à perfeição? Daí que dois pontos nós podemos tirar. O que é a perfeição e como eu posso realizá-la na minha vida? O importante é não trazer alguma característica especulativa sobre a perfeição. Nós temos que procurar sempre base nas escrituras, base na filosofia do yoga. E o que nós temos na filosofia do yoga é que a alma, o ser, o nosso princípio único é perfeito. O que significa dizer que, do ponto de vista espiritual, nós somos seres perfeitos. Nós temos a característica de Sat, Chit e Ananda. Sat, eternidade, Chit, conhecimento pleno e Ananda, bem-aventurança. E essas características, então, elas indicam a nossa natureza perfeita, porém a natureza espiritual. A natureza material ela já vem dotada de outros fatores, vem dotada de estruturas físicas. Por exemplo, a nossa espécie, nós somos da espécie humana, então essa estrutura física ela é importante e ela vai definir características de cada espécie e também delimitar características do nosso modo de agir. Também nós temos o aspecto psicológico, como nós pensamos, como nós percebemos a realidade, como nós gerimos internamente essa energia psíquica e como nós projetamos essa mesma energia que foi percebida, refletida e projetada. E isso muitas vezes nos dá também as variedades de culturas, variedades de modos de compreender a realidade e a variedade toda de personalidades. Mas ainda temos outras, uma camada intelectual que nos envolve. E esta camada intelectual, ela vai nos possibilitar a compreensão da realidade, não apenas perceber. Os animais, qualquer outra espécie, também percebe a realidade, mas não são todas as espécies capazes de compreender esta realidade. E isso então diferencia o ser humano dos outros animais. Podemos até dizer que a civilização humana começa justamente quando ela se diferencia das espécies animais e passa a ter um objetivo maior na sua vida, que nós chamamos de telos ou
um aspecto teleológico, aquele aspecto do conhecimento do verdadeiro sentido da vida. Esta compreensão, então, ela é cabível apenas à espécie humana. E depois disso ainda nós temos uma outra camada, que é uma camada que nos diferencia ou nos distingue de outros seres, não apenas os seres humanos, mas de todos os seres, que é o aspecto de individualidade. A individualidade do ser, a individualidade de todos os seres que existem. E a nossa individualidade enquanto seres espirituais. Então cada uma dessas camadas que são materiais são chamadas de koshas. A camada física, a camada psíquica, a camada intelectiva e a camada egóica. Junto delas ainda nós temos uma camada energética. Pranamaya Kosha é a camada que nos dá então a vitalidade, a energia da vida. E de todos eles, Pranamaya Kosha é aquela camada que integra, desde os campos mais sutis da nossa existência, o intelecto, a mente e a concepção do nosso próprio eu, com a estrutura física, com o corpo material e seus elementos componentes, né? Que são o som, a forma, o aroma, a superfície, o sabor. Todos eles então alinhados com os sentidos de percepção, a pele, os ouvidos, as narinas, a boca e os olhos. E esses elementos então, ou estas funcionalidades, elas estão interagindo dentro de um campo sensorial. O som, as formas, as superfícies, os sabores. E então eles se relacionam com os objetos dos sentidos, que estão todos ali, presentes ao nosso redor. Esse ser individual, ele é perfeito na sua origem. Como eu falei, a alma ela é perfeita. Mas todas essas diferentes camadas, elas estão deturpadas, estão contaminadas, estão desequilibradas, estão mal estruturadas. E isto nos dá então uma compreensão equivocada também da realidade na qual nós estamos vivendo. Se eu me considero esta estrutura física e sutil e não me reconheço como aquele princípio espiritual individual, o meu processo de perfeição vai se basear apenas numa concepção, numa projeção que eu tenho da realidade. Por isso que existe o belo, por isso que existe a fama, por isso que existe a renúncia, por isso que existe a força, a inteligência. São opulências divinas que estão presentes na natureza, para que nós possamos então nos projetar, nos espelharmos no que há de belo, no que há de forte ou poderoso, no que há de inteligência nessa natureza. E assim nós buscamos então o aperfeiçoamento, tendo como reflexo a natureza. E a natureza no seu aspecto mais amplo, desde a natureza em sociedade, natureza humana, natureza em contato realmente com o ambiente, em contato com os estudos, com a filosofia, com o conhecimento. Então todos esses aspectos estão sendo regidos pelas opulências divinas. De certa forma nos projetamos ou nos espelhamos nessa beleza, porque toda essa criação divina possui elementos perfeitos. E então nós podemos irmos nos aperfeiçoando de acordo com o ambiente, a natureza, a atmosfera que nós criamos para essas 5 camadas, do físico até o nosso aspecto de ego individual. E aí desse modo nós vamos poder entender que a perfeição então só pode ser desenvolvida quando nós desenvolvemos o aperfeiçoamento de cada uma dessas camadas, um aperfeiçoamento físico, e não digo um aperfeiçoamento em termos de beleza, mas um aperfeiçoamento em termos de funções, de fazer um uso adequado, visando o bem e baseado numa perfeição do ato, sem o perfeccionismo psicológico, mas exercer um ato com uma finalidade. Como nós sabemos na Bhagavad Gita, a finalidade de todo conhecimento é compreender o Supremo. Do mesmo modo, a finalidade de toda ação é agir para o Supremo, bem como a finalidade, o propósito de todo sentimento de amor e devoção é para o reciprocar com o Supremo. Então, se nós buscarmos a perfeição baseado apenas no aspecto material, essa perfeição ela pode ser a causa do nosso aprisionamento
ou até mesmo se tornar uma barreira, um obstáculo para o nosso desenvolvimento. Pensar que ao praticar yoga, pensar que ao adquirir uma religião, ou até mesmo que o conhecimento que eu tenho agora, ele é o suficiente para me aperfeiçoar, eu posso estar incorrendo numa falha, porque somos perfeitos. O que nós temos que aperfeiçoar-nos agora é a nossa ação, os nossos pensamentos, a nossa compreensão e a nossa relação com o Supremo. E tudo isso, então, pode ser reequilibrado, trabalhado, desenvolvido a partir da respiração, por exemplo, já que é aquela camada que envolve simbiose, um equilíbrio entre todas as outras camadas. Nós podemos sim alcançarmos uma perfeição real, que é o aperfeiçoamento a partir de si. Mas pensar que só pelo fato de eu estar praticando yoga, eu sou agora perfeito e melhor que os outros, é um grande equívoco. Só por pensar que agora que eu estou realmente com a minha saúde mais equilibrada devido à prática dos pranayamas, a prática do yoga, também é um grande equívoco. Sou perfeito só porque o meu conhecimento é superior ou é muito mais profundo e muito mais amplo do que o conhecimento de outro, também é um grande equívoco. O que vai mudar é o modo de agir. Então é uma mudança interior. Como que eu vou agir? Porque eu posso estar praticando yoga com uma consciência totalmente voltada ainda a esse aspecto físico, de como o outro vai me ver, de como eu vou ser melhor que o outro, como eu vou ser perfeito, eu vou ser ainda mais perfeito do que o outro. Se eu estou agindo, fazendo minha prática, mas não estou visando um aperfeiçoamento externo, mas sim um aperfeiçoamento interno, aí eu posso realmente estar desenvolvendo a perfeição. E quando uma pessoa chega nesse nível, certamente ela não vai manifestar verbalmente, a não ser através de palavras que estão de acordo com o propósito para o bem. Ele não vai se dizer eu sou perfeito, eu sou superior, eu sou muito melhor, ou que minha linha, que minha seita, que minha religião, que minha filosofia, ou que minha prática, meu método de yoga é perfeito, por isso eu sou perfeito. Não é muita garantia de que nós vamos nos tornarmos perfeitos, mas podemos ter um melhor desenvolvimento para esta perfeição se nós tivermos um conhecimento fidedigno, se nós tivermos um mestre autêntico que possa nos orientar, seja presencialmente ou nas escrituras, como é o caso da Bhagavad Gita, como ele é, ou de outras escrituras que são também transmitidas e ensinadas por mestres autênticos. E isto então pode nos ajudar a quebrar este ego, porque não é o ego que vai passar por um aperfeiçoamento. Por isso eu disse, não é um aperfeiçoamento psicológico, não é o nosso ego que vai se desenvolver. O ego que eu digo, o ego moderno, o ego pós-Hegel, pós-Descartes, pós-Kant. Esse ego que é um ego psicológico e não seu ego original. Não é este ego, não é essa ideia que eu tenho sobre mim que vai se tornar perfeita, mas eu mesmo, enquanto um ser individual, é que devo me aperfeiçoar. É este eu, o eu psicológico, esse eu freudiano, esse eu moderno, que é uma projeção, uma ideia que nós temos de nós mesmos, este eu, ele não vai se aperfeiçoar nunca. Então, se nós partirmos da ideia de que há uma perfeição, essa perfeição ela só é possível a partir de si, a partir de dentro, a partir do eu espiritual, para as suas ações, pensamentos, compreensão da realidade e compreensão da sua individualidade em relação com o Supremo. Fora isto, não existe perfeição, vai ser apenas uma exibição do próprio ego. Por isso, se você for buscar yoga como um processo para a sua autorrealização, para a sua perfeição, você deve muito bem ter esta atenção no conhecimento que você está absorvendo, de como você está praticando yoga, de como você está sendo orientado no yoga e do que essa filosofia está propondo para a sua compreensão da realidade enquanto ser individual espiritual eterno diante da manifestação cósmica divina que está aí presente em tudo, faz parte em tudo e que é um princípio eterno. A perfeição é interior e a ação também é interior. A maneira como você age, ela vem dos princípios, dos valores,
das virtudes e da concepção de moralidade que está regendo a sua razão, regendo a sua consciência. Moralidade aqui, claro, tratando-se de a distinção, a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Namaskar.